Você já reparou como muita gente parece não saber lidar com coisas básicas? Uma crítica no trabalho, um não no relacionamento, um imprevisto financeiro e tudo desmorona. Não existe recomposição. O que antes era vivido como desafio, agora é tratado como trauma. Não porque a vida tenha ficado mais cruel, mas porque a tolerância ao desconforto diminuiu drasticamente. Existe uma sensação estranha de fragilidade no ar. Pessoas inteligentes, articuladas, cheias de potencial, mas que entram em colapso diante de situações comuns da vida adulta. Não é falta de capacidade, é falta de preparo para o atrito. Como se qualquer exigência que não viesse acompanhada de acolhimento fosse automaticamente uma violência. Eu não estou falando de resiliência heróica nem de glorificar sofrimento. Eu estou falando de algo mais simples e mais sério: a ausência de contato gradual com frustração real. A falta de treino emocional, a falta de calos, porque a vida não se apresenta em versões adaptadas, ela se impõe. E essa fragilidade, na maioria das vezes, não nasce do acaso. Ela é construída, ou melhor, herdada. Veio embalada em cuidado, zelo e boas intenções. Veio de adultos que decidiram limpar o caminho para os filhos em vez de preparar os filhos para o caminho. Que confundiram amor com remoção sistemática de obstáculos. O que antes era ajuda pontual virou presença constante, intervenção constante, conserto constante. O adulto entra antes do tombo, antes da frustração, antes da perda. Resolve, explica, justifica, suaviza. A mensagem que fica não é verbal, mas profunda. Isso é demais para você. O problema é que a vida não concorda. Quando alguém cresce sem experimentar pequenas derrotas, frustrações administráveis, erros próprios, qualquer atrito vira ferida aberta. A crítica do chefe não é apenas crítica, é ataque. O limite imposto por alguém não é limite, é rejeição. O problema financeiro não é fase, é colapso. Não porque essas experiências sejam insuportáveis, mas porque nunca foram praticadas em escala menor. Criamos aos poucos um mundo sem imunidade emocional. Um organismo que nunca entrou em contato com o desconforto não sabe reagir quando ele chega, e ele sempre chega. A vida não pergunta se estamos prontos, ela acontece. Essa lógica não é nova, ela é tão antiga quanto as tragédias gregas. Pense em Aquiles, o maior guerreiro de todos. Quando bebê, sua mãe Tétis tentou protegê-lo de todo o mal. Mergulhou nas águas do rio Estige para torná-lo invulnerável. Uma tentativa movida por amor, não por controle. Funcionou, quase funcionou. Onde ela o segurou pelo calcanhar, a água não tocou. Aquela pequena parte do corpo nunca foi exposta, nunca foi testada, nunca precisou resistir. E foi exatamente ali, num único ponto não preparado para o mundo, que Aquiles morreu. A tragédia não está na flecha, está na proteção absoluta, na tentativa de eliminar todo o risco. O ponto que nunca enfrentou o mundo foi o único incapaz de sobreviver a ele. É isso que acontece quando o amor tenta substituir a experiência. Ao proteger demais, criamos calcanhares de Aquiles emocionais. Pontos frágeis, não porque são fracos por natureza, mas porque nunca foram exercitados, nunca foram colocados à prova. E basta um problema real, um que não pode ser mais amortecido para que tudo ceda. O jovem que nunca foi contrariado não aprende a negociar. O adulto que nunca lidou com frustração não aprende a persistir. A pessoa que sempre teve o caminho limpo não sabe construí-lo sozinho. E quando a vida exige postura, sobra ressentimento, fuga ou dependência. O excesso de proteção rouba algo precioso: a autonomia. Rouba a chance de alguém descobrir do que é capaz quando não há rede de proteção pronta. Porque força não nasce na ausência de dificuldades. Ela nasce do enfrentamento repetido, imperfeito e real. E esse preço não é pago apenas por quem foi protegido. Ele recai sobre pais exaustos, sobre relações desequilibradas, sobre ambientes profissionais frágeis. Recai sobre uma sociedade que começa a confundir cuidado com evitação, que prefere não sentir dor a resolver problemas, que chama de sensibilidade aquilo que muitas vezes é apenas medo de sustentar as consequências. Amar não é eliminar o desconforto, é permitir que ele exista em dose humana. É confiar que o outro pode suportar mais do que imagina.
Não é abandono, não é negligência, é respeito pela capacidade de crescimento. Como o ferreiro que não protege o metal do fogo, mas o expõe, aquece, dobra, resfria, repete. É nesse processo que a lâmina ganha têmpera, não antes, nunca antes. A vida não vai parar de lançar flechas, isso não está sob nosso controle. A única pergunta possível é outra. Estamos formando pessoas capazes de se proteger ou gigantes cuidadosamente criados em torno de um único ponto frágil?